Uma pergunta, nós acabamos a primeira parte do recurso de revista ou nós nem começamos o recurso de revista? Vocês me ajudam aí? Nós falamos sobre o recurso de revista, sim. Então já tá, então estou certo. Nós vamos começar a segunda parte. Pessoal, Ok. na primeira parte, nós falamos sobre a possibilidade do recurso de revista no procedimento ordinário. Nós falamos de toda a fundamentação. E a primeira parte que nós vamos tratar hoje é sobre, então, a possibilidade de interpor recurso de revista em procedimento sumaríssimo. E essa discussão, ela é extremamente relevante pelo seguinte argumento. O procedimento sumaríssimo, ele é um processo dito menos complexo. Sendo um processo menos complexo, o que eu tenho disso? Eu tenho que eu não posso ter um processo tão moroso quanto ele seria se fosse pelo rito ordinário. Eu tenho que ter algum tipo de vantagem quanto à celeridade do processo para poder fazer valer a pena o curso desse processo pelo procedimento sumaríssimo. Então, nós temos três hipóteses de cabimento de recurso de revista em procedimento sumaríssimo. As três hipóteses, então, são quando o acórdão no Tribunal Regional contrariar a súmula do TST, quando o acórdão contrariar diretamente a Constituição Federal e quando o acórdão contrariar diretamente a súmula vinculante do STF. Então, pessoal, vocês não estão vendo aqui nessas hipóteses aquelas outras da divergência jurisprudencial com outro tribunal. Vocês não estão vendo aqui a divergência com orientação jurisprudencial. Vocês não estão vendo a divergência com lei estadual. E vocês não estão vendo isso por quê? Não é porque eu esqueci. É porque essas hipóteses que aplicam-se ao procedimento ordinário, elas não encontram eco no procedimento sumaríssimo. Então, no procedimento sumaríssimo, eu tenho essas três hipóteses e nenhuma outra mais. Certo? Nós encontramos isso de uma maneira muito clara, mas assim, límpida e cristalina, no artigo 896, parágrafo 9º. O artigo 896, parágrafo 9º da CLT, ele fala o seguinte: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou à súmula vinculante do STF e por violação direta da Constituição. Ou seja, o que a CLT nos traz é isso daqui. Fora dessas três hipóteses aqui, eu não terei nenhum tipo de possibilidade de cabimento do recurso de revista. Certo? E quanto ao não cabimento de recurso de revista no rito sumaríssimo, quando a divergência for em relação à orientação jurisprudencial. Isso nós encontramos na súmula 442 do TST, da seção de dissídios individuais 1 do TST. Desculpa, gente. Não é orientação jurisprudência, não. É súmula. Estou viajando, gente, desculpa. Deixa eu abrir aqui. Procedimento sumaríssimo, recurso de revista fundamentado em contrariedade à orientação jurisprudencial. Inadmissibilidade, artigo 896, parágrafo 6º da CLT. Acrescentado pela Lei 9.957 de 2000. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou à contrariedade à súmula do TST, não se admitindo o recurso por contrariedade
a orientação jurisprudencial. Então, vocês três, eu peço muita atenção quanto a essa hipótese de não cabimento. Essa hipótese de não cabimento, ela tem muito claro a sua natureza jurídica. A natureza jurídica dela é no sentido de que a OJ, ela ainda não é uma súmula. Ela pode nem vir a ser uma súmula. Então, por essa finalidade, não comportaria uma interpretação extensiva às três hipóteses previstas no parágrafo 9º do artigo 896. Portanto, em se tratando de rito sumaríssimo, de processos pelo rito sumaríssimo, somente serão cabíveis os recursos de revista, quando houver contrariedade direta e amplamente demonstrada com relação à súmula do TST, Constituição Federal e súmula vinculante. Pessoal, alguma pergunta? Sem perguntas? Excelente, vocês são bons. Eu ia falar um termo que pode ser interpretado como pejorativo, aí é melhor não. Mas vocês são bons. Próximo slide. Não, mas eu sou fã de vocês. E isso é verdade, que eu sou fã dessa turma. Recurso de revista em execução. É possível? Sim, é possível. No entanto, essa possibilidade, ela fica restrita a exclusivamente ofensa à Constituição Federal. E isso nós temos a súmula 266, que fala exatamente isso daí. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição. Ou seja, não comporta uma interpretação extensiva. Professor, e o que fala o parágrafo 2º do 896? Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Ou seja, não comporta recurso de revista quando aquilo que eu pretendo demonstrar não for uma ofensa direta e materializada à Constituição Federal. Professor, nos dê um exemplo do que seria, então, uma possibilidade de recurso de revista em fase de execução. Vamos pensar, pessoal, que nos cálculos apresentados, a parte que teve os cálculos homologados, ela considerou que o valor da hora diurna e que o valor da hora noturna eram idênticos. Então, dessa forma, não haveria diferença no valor da hora paga. Isso está em desconformidade ao que dispõe a nossa Constituição Federal, e em razão dessa contrariedade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interpor o recurso de revista. Portanto, somente quando eu demonstrar, e demonstrar de forma direta, uma vez que a demonstração genérica, ela não será admitida. Então, quando eu demonstrar que houve essa ofensa à Constituição Federal, o meu recurso de revista, ele será imediatamente recepcionado. Certo? E a última hipótese que nós vamos tratar seria a interposição de recurso de revista em execuções fiscais ou em demandas que envolvam a expedição de certidão negativa de débito trabalhista. Nessas três hipóteses, nós encontramos a previsão da CLT no parágrafo 10, em que ela fala o seguinte: cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução
que envolvam a certidão negativa de débito trabalhista, criada pela Lei 12.440, de 7 de julho de 2011. Portanto, fica claro que nessas duas hipóteses, nessas duas possibilidades, eu tenho que ter uma ofensa à Constituição Federal, à lei federal ou à divergência pacificada do Tribunal Superior do Trabalho. Fora dessas três hipóteses, não haverá meios de interpor o recurso de revista. Com relação ao que nós já falamos até aqui, alguém tem alguma pergunta a fazer ou está tudo tranquilo? Sem pergunta? Maravilha. Tá, tem tão pouca gente, quer dizer, tem tão pouca gente, é uma frase que não fica legal. O nosso grupo é tão reduzido que a gente pode fazer um acompanhamento assim, extremamente particular. A gente só prossegue a hora que os três falarem. É brincadeira à parte, vamos lá. O restante do pessoal, eles estão tranquilos com a matéria. Acredito eu. Pessoal, agora nós vamos falar da divergência. E é o ponto que eu sou mais redundante possível. A CLT, a súmula, a orientação jurisprudencial, todo o conteúdo jurídico que trata do direito do trabalho, ele dispõe dessa divergência atual. Aí vem aquela pergunta: o que é a divergência atual? A divergência atual é uma discussão ainda não exaurida, é uma discussão ainda não pacificada. Então, tudo que está em fase de discussão é considerado, para fins de recurso de revista, uma divergência atual. Então, quando a gente pega a súmula 333 do TST e ela fala isso daqui, 333. Não ensejam recursos de revistas decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E quando a gente pega o parágrafo 8º do artigo 896, a gente fala: quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial mediante certidão, cópia ou citação de repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A leitura da súmula e a leitura do parágrafo 8º, elas são leituras complementares uma à outra. E elas são complementares por quê? Porque, primeiro, eu sei que divergência atual é aquilo que eu ainda estou debatendo, e mais, que essa divergência, eu que estou levando o recurso, é que tenho que provar. E como que eu faço prova dessa divergência? Eu faço prova dessa divergência juntando ao processo elementos, cópias, certidões, publicações, QR Code, certificação digital, que comprovem que aquela decisão ela é real e que aquela decisão ela está publicada naquela forma. Aqui, no parágrafo 8º, quando ele fala mediante certidão, cópia ou citação de repositório de jurisprudência, ele fala do processo físico, em que eu tinha a obrigação de tirar cópia, juntar no meu recurso e mandar para o Tribunal Superior do Trabalho. Hoje, com o processo eletrônico, tudo isso já é feito de uma maneira direta, de uma maneira disparada. E é disparado por quê? Porque a partir do momento que eu junto como um documento em anexo
essa questão no meu recurso, automaticamente eu já considero cumprido essa questão de fazer a comprovação da divergência. Então, pessoal, atualmente, no processo eletrônico, eu gostaria que vocês dessem uma especial atenção a esse item 4. A esse item 4, por quê? Porque ele trata das hipóteses de utilização de meios eletrônicos para comprovar a divergência. E é o que acontece atualmente. Com os processos agora em mídias eletrônicas, nós não temos mais a necessidade de extrair cópias para digitalizar, para colocar no processo eletrônico, para remeter para o TST. Então, fiquem com isso em mente para sempre. Para sempre é muito tempo no direito do trabalho, até que sofra uma nova alteração. Eu posso fazer a comprovação da divergência via documento eletrônico? Sim. Porém, é necessário eu demonstrar que aquele documento eletrônico ele é verdadeiro. Queridos, olha, gente, eu ia falar boa noite para a Lívia, ela já saiu. Ela só veio para dar boa noite. Boa noite, Lívia, quando você ouvir. Pessoal, quanto a isso que nós falamos, ficou alguma dúvida ou está tudo tranquilo? Fernando, vou considerar que o ok é tranquilo. E, Fernando, outra coisa, no semestre que vem, se você ainda tiver o interesse na matéria de Direito do Trabalho, eu vou dar seu nome para ser monitor de processo do trabalho, viu? Sara, a bem da verdade, o direito do trabalho, se você procurar no Aurélio, ele já é sinônimo da palavra alteração, porque só está acontecendo isso. Quando você coloca lá alterar, ato ou efeito de estudar direito do trabalho. Então, tá fácil não. Fernando, tem certeza que você vai tirar de letra. Certeza. Já conversei lá na faculdade, cabe recurso não. Aqui é decisão, instância, último grau de jurisdição, STF. Nomeação ad hoc. Se não for, já era, já está nomeado. Não, mas você vai ver. Vamos ver primeiro se vai ter interesse dos alunos. Mas você é o nome que eu estou pensando. Estou pensando em você e mais alguns outros alunos que eu dei aula do direito material e estou dando aula agora do direito processual. Você vai me ajudar semestre que vem. Pessoal, agora nós vamos falar então da responsabilidade do relator. A responsabilidade do relator, ela é extremamente relevante no processo do trabalho. E ela é relevante por quê? Porque aqui nós estamos falando do segundo juízo de admissibilidade. Porque quem faz o primeiro juízo de admissibilidade no recurso de revista? Presidente do TRT ou algum magistrado que ele designar. Pois bem, a função nesse segundo juízo de admissibilidade é analisar se essa decisão ela tem divergência ou se ela é consonante ao que determina a jurisprudência dominante do TST, do STF e tudo mais. Por quê? Se ela for diferente, cabe recurso. Se ela não for diferente, seu recurso vai ser denegado. Além disso, o segundo juízo, ele faz análise dos pressupostos recursais, dentre os quais eu destaco a transcendência. Transcendência econômica, transcendência política, transcendência social, transcendência jurídica e a questão do pré-questionamento. Então, o segundo juízo de admissibilidade, ele serve para quê? Para comprovar ou não o cumprimento desses pressupostos. Certo? Não podemos nos esquecer que esse exemplo que eu estou dando aqui é quando houver esse segundo juízo de admissibilidade. Esqueçam aquele processo que chega no TST via agravo de instrumento.
Aquele processo que chega via agravo de instrumento, ele vai proporcionar a análise do recurso de revista apenas se for provido o recurso de agravo, certo? Então, essa decisão aqui, em segundo juízo de admissibilidade, ela permite o agravo para análise do pleno. Então, é essa decisão aqui que permite a interposição do agravo. Se, porventura, houver um agravo de instrumento e esse agravo de instrumento tomar bomba no TST, aí já era. Não cabe mais, Inês é morta. É só sentar e chorar. Certo? E outra coisa, inclusive, eu acredito que vocês tenham tratado disso naquele processo, naquele trabalho do vídeo que eu passei para vocês no primeiro bimestre. A súmula 435 do TST, ela prevê uma aplicação subsidiária do 932 do CPC, ao passo de que é função do relator julgar os recursos quando houver divergência e denegar seguimento quando não houver divergência. Então, se os relatores, se os julgadores, eles possuem essa competência a destrinchá-la, nós temos que impor também alguns ônus à parte que está recorrendo. E esses ônus são esses daqui, ó. Eu tenho, então, esses três ônus a serem impostos a quem? À parte que pretenda recorrer. Primeiro, é ônus da parte no recurso de revista demonstrar o pré-questionamento. É ônus da parte que pretende interpor o recurso de revista demonstrar cabalmente, em todas as suas formas, a contrariedade à jurisprudência. E, por fim, é também competência da parte que pretende interpor o recurso de revista apresentar, excelência, esse trecho da sua decisão é divergente desse trecho dessa decisão. Essa divergência apresentada, ela possibilita o recurso de revista. Então, a parte que está recorrendo, ela tem que juntar o ponto divergente que ela está atacando com o ponto divergente que ela está utilizando como base. Isso junto sobe ao TST, certo? E isso daqui é a mesma, esse item 5 aqui é a mesma coisa do que eu já falei aqui atrás. Certo, pessoal? Portanto, alguém tem alguma pergunta sobre o segundo juízo de admissibilidade? Ou está tudo tranquilo? Vou responder oi, que a última que eu não respondi, ela foi embora. Ela já não está mais entre nós. Considerando que está tudo tranquilo, bora. Fernando, o não é se está tudo tranquilo? Alguma coisa que não tenha ficado claro ou nada ficou claro? Ah, não, beleza, então. O não, ele ficou muito subjetivo. Aí vai saber se está ou não, claro. Ai, gente, agora a Sara que foi embora. Não, a Sara está aqui. Aqui, pessoal, é um ponto que ele tem uma certa relevância, mas é mais simbólico do que qualquer outra coisa. Vamos ler o que fala o artigo 896, parágrafo 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Aqui, pessoal, é uma questão bem estranha, eu diria. Eu, João Paulo,
considero que seja possível corrigir, que seja possível admitir como defeito simples, como defeito irrelevante, aquele que não precisa ser dado à parte o prazo para corrigir. Porque se a parte tem um prazo para correção, já identifica que é um erro mais grave, um erro mais pesado. Então, dessa maneira, o que eu quero que vocês mentalizem? Eu errei um nome, eu errei o número de páginas, eu errei a citação da sentença, eu errei esses aspectos mais supérfluos, mas eu fiz uma boa fundamentação, eu interpus o meu recurso dentro do prazo legal e eu apresentei todos os pressupostos, o pré-questionamento, a transcendência, a divergência. Mas, na minha elaboração, eu cometi um erro de alterar o nome, por exemplo. Esse tipo de defeito, ele não vai fazer com que o seu recurso não seja admitido. Pelo contrário, esse tipo de defeito, ele vai permitir a recepção do seu recurso de revista da forma como ele foi protocolado. Então, o que vocês precisam prestar atenção com base no parágrafo 11 do artigo 896? Que se for tempestivo, se não for um defeito grave e se não causar um prejuízo ao processo, pode esse defeito ser corrigido. E essa possibilidade, ela decorre do quê? Desse princípio da instrumentalidade. Por esse princípio, nós entendemos que o processo nada mais é do que o meio de transporte do ponto A, que é o problema, ao ponto B, que é a solução esperada. Então, o processo, ele nada mais é do que o transporte que levará à pacificação do conflito. Somente isso. Então, eu não posso colocar mais exigências no processo do que o próprio direito que eu estou tutelando. Porque se assim eu fizesse, o que eu estaria era exigindo além do que o objeto jurídico tutelado exigiria. Certo? Então, defeito formal é aquele que eu posso, durante a sua interposição, possibilitar a correção. Certo? Até aqui? Obrigado, Fernando. Chegamos, então, no nosso penúltimo slide. O nosso penúltimo slide, ele fala dos recursos repetitivos. Para falar dos recursos repetitivos, vamos aqui na CLT. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da lei número 5.869, de 73, relativas ao julgamento dos recursos extraordinários e especial repetitivos. Quando houver multiplicidade de recursos de revista em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à SDI, a Seção de Dissídios Individuais, ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. Parágrafo 1º. O presidente da turma ou seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção de dissídios individuais ou pelo tribunal pleno, sob o rito dos recursos repetitivos. O presidente da turma ou da seção poderá, que afetar o processo para julgamento sob o rito de recursos repetitivos, deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma ou de seção especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para o julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. Eu vou parar de ler por aqui para não ficar muito cansativo. No entanto, eu quero deixar como tarefa para casa a leitura
desses dois artigos por vocês. Vamos falar dos recursos repetitivos. Isso daqui é algo que alguns de vocês, trataram no trabalho do primeiro bimestre, uma vez que é um exemplo de aplicação subsidiária do que prevê o CPC. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter? Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse espaço em branco aqui, para a gente poder fazer um esqueminha. Isso daqui vai ser meu quadro para a gente poder desenhar. Vamos pensar uma matéria... Deixa eu pensar uma matéria aqui que... já foi julgada. Vamos pegar a terceirização de novo. Chegou um recurso de revista de terceirização. Mais um recurso de revista de terceirização. O presidente da turma, ele recebeu isso, ele falou assim, peraí, pessoal, isso aqui está tendo mais recorrente do que o comum, do que o normal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse processo que verse sobre terceirização e nós vamos mandá-lo ou para a sessão de dissídios individuais ou para o pleno. Ou para a sessão de dissídios individuais ou para o pleno. A partir daí, o que a gente tem? Por maioria simples, esses dois órgãos, ou um ou outro, darão a esse recurso a representatividade necessária para que ele seja julgado em nome de todos os outros processos que tratem de terceirização. Então, a partir do momento que ele estiver pelo Tribunal Pleno ou pela sessão de dissídios individuais, o que esses dois órgãos, ou um ou o outro, vai ter que fazer? Eles comunicarão dentro do TST as 8 turmas existentes. Para quê? Para que essas 8 turmas possam também enviar processos que tratem sobre a terceirização. Feito isso, o que também será competência desses mesmos órgãos, ou um ou outro, fazer? Esse mesmo comunicado que eles fizeram para as 8 turmas, eles farão para os 27 tribunais. Para quê? Para que esses 27 tribunais também reúnam e enviem ações que tenham como objeto tutelado a terceirização. Tendo as turmas enviado processos que versem sobre essa matéria. Tendo os regionais enviado processos que tratem dessa matéria. Agora, o que vai acontecer com os processos que dispõem sobre terceirização? Todos os processos que não estejam em fase de execução e que tratarem de terceirização, eles serão paralisados. Eles serão paralisados para quê? Para aguardar o julgamento desse processo-mãe e replicar essa decisão em cadeia para todos os outros processos que tenham a mesma matéria. A partir daí, o que nós teremos? A partir daí, nós teremos um julgamento. E esse julgamento, ele vai vincular ou ele não vai vincular. E dessa decisão, ainda será possível a interposição de recurso extraordinário, para que, por exemplo, o STF faça a análise constitucional dessa decisão. Ou seja, eu tenho ainda elementos para poder debater esse processo. E o que vai acontecer com todos aqueles que estiverem paralisados? Eles permanecerão paralisados enquanto esse processo ele estiver pendente de julgamento. Ou seja, o Instituto dos Recursos Repetitivos, ele visa conferir isso daqui, ó, que está no artigo 896C. Ele visa... gente, eu vou pegar o marca-texto. Ele visa dar a uma mesma matéria uma visão idêntica para todos os órgãos subordinados ao TST. Essa é a finalidade do recurso de revista.
Uma pergunta que cai demais em provas de concurso e em provas da OAB. Existe alguma forma de tentar sair desses recursos repetitivos? Sim, existe. É demonstrar que o seu processo ele trata de matérias além ou que ele trata de matéria diferente. São aquelas duas palavrinhas em inglês, o distinguish e o overruling. Então, se eu demonstrar que o meu processo não merece ficar suspenso, porque trata-se de uma questão diferente, eu tenho que demonstrar. Então, se meu processo paralisou por uma decisão monocrática no TRT, o que eu faço? Um agravo regimental, pedindo para que o meu processo seja destrancado e volte a andar. Pessoal, eu vi que teve uma mensagem aí, mas eu não consegui ler. Alguém tem alguma pergunta sobre os recursos repetitivos? Se alguém tiver, por favor, faça por áudio, porque eu não estou conseguindo abrir todas as mensagens pelo telefone celular. Oi, professor. Não, eu estava Boa perguntando noite. se é tipo um incidente, é porque a gente estudou com a Régia, aí você foi explicando aí, eu estava lembrando. O incidente de recurso repetitivo ou incidente de uniformização de jurisprudência é semelhante a isso. Ah, entendi. Então tá, é só isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tem perguntas, chegamos aqui ao nosso. Obrigado. Ao nosso quadro mnemônico. A previsão do recurso de revista está onde? Artigo 896 e 896A, B e C. É um recurso que exige o preparo, portanto, a ausência de recolhimento implica na deserção do seu recurso e na sua não admissibilidade. O cabimento desse recurso ele fica restrito a matérias que, via de regra, envolvam divergência com lei federal, com Constituição Federal e com jurisprudência pacificada. Ele segue a regra do duplo juízo de admissibilidade, onde o juízo ACO será o presidente do TRT e o juízo AQUEM o relator designado naquela turma a qual o processo for distribuído. Prazo para interposição, 8 dias. Prazo para impugnar esse recurso, também 8 dias. A questão dos fundamentos jurídicos, divergência de lei federal, divergência de lei estadual, regulamento de empresa, negociação coletiva, com área de abrangência superior a de um tribunal, e ainda divergência à Constituição Federal. E as particularidades. A primeira que eu destaquei, finalidade de uniformizar a jurisprudência. A segunda, a necessidade de pré-questionar a matéria. A terceira, a necessidade de ter uma demanda que implique em transcendência, em relevância. E aqueles dois pontos, Instituto dos Recursos Repetitivos e da uniformização de jurisprudência. Pessoal, o que eu havia planejado para a aula de hoje era isso. E eu fico aqui agora aguardando as perguntas de vossas excelências. E, se não houver perguntas, declaro encerrado esse nosso momento pedagógico. Sem perguntas? Pessoal, então, estou interrompendo a gravação